Bom dia, um prazer estar com vocês novamente neste novo dia. Espero que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Vamos meditar ainda no mesmo capítulo de Provérbios, o capítulo 31, mas nos versos 17 e 18, onde a palavra de Deus diz da seguinte maneira: é esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Se existe uma característica que é notada em todas as mulheres, é o fato de que elas são esforçadas, fortes e trabalhadoras. Muitas mulheres, elas desejam ter uma realização profissional, desejam ter algum tipo de profissão, serem expertas em algo. Muitas se tornam secretárias, bilíngues, muitas se tornam médicas, motoristas, executivas, gerentes ou qualquer outro tipo de profissão. E hoje em dia, este número de mulheres que têm suas profissões segue crescendo mais e mais. A mulher como profissional está sendo bastante procurada atualmente para desenvolver-se em diversas funções, em diversas áreas do trabalho secular. E a Bíblia justamente fala com relação disso, que a mulher virtuosa, ela também é profissional. Ela sabe desempenhar uma função, ela sabe trabalhar porque ela é esforçada para isso. E na Bíblia nós encontramos diversos exemplos. E eu quero mencionar apenas um exemplo, e esse exemplo de mulher que desempenha-se como uma grande profissional está em Juízes. E o nome dessa mulher é Débora. Está no capítulo 4 de Juízes. Débora, ela era uma mulher virtuosa, era uma mulher esforçada, forte e trabalhadora. Ela exercia a função de juíza, de profetisa, de líder militar e política do povo de Israel, na época em que não havia reis ainda em Israel. Juíza, ela tomava esta função para decidir os assuntos que havia entre o povo de Israel. Como profetisa, ela era representante de Deus diante do povo, trazendo as mensagens de Deus para o povo de Israel. Como líder política, como líder militar, era ela, Débora, que liderava o povo nas batalhas. Era ela, Débora, que tomava as decisões administrativas. E é interessante que as características descritas em Provérbios 31, 17 e 18, nós encontramos também nesta mulher chamada Débora. Ela era forte e ela se desempenhava desta maneira. Apesar que ela estava cercada por homens, ou tinha ao seu lado uma pessoa, um líder militar e político que chamava Baraque, no entanto, era ela que se desempenhava como a líder naquele momento. Ela estava em constante atividade profissional. Quantas mulheres não são assim também hoje em dia, na verdade, que desempenham algum tipo de função fora do seu lar, assim como Débora. No entanto, Débora, ela não se esquecia que também ela tinha outras funções, a ser esposa e mãe, as funções que nós estudamos anteriormente. Ela se dedicava sim ao seu trabalho, à sua profissão, mas ela jamais se esquecia de dedicar tempo a ser uma boa esposa e a ser uma excelente mãe. Ela era respeitada e honrada como juíza. Ela era respeitada e honrada como profetisa, como líder do exército, como líder política, mas sobretudo, Débora, ela era respeitada, ela era honrada porque ela era uma boa mãe e porque ela se exercia otimamente também como esposa. Débora, ela vivia em uma época onde as mulheres não tinham muitas oportunidades, como hoje. Hoje as mulheres já têm bastante oportunidade de trabalho, mas naquela época não. Quem dominava eram os homens. A mulher era tida apenas como uma posse do homem. O homem era dono da mulher naquele então. No entanto, Débora se destacou naquela sociedade. Não porque se dedicava a ser completamente juíza, profetisa ou líder política e militar, mas também porque ela dedicou tempo a ser mãe e esposa. Ela jamais se esqueceu dessas funções. O nome do esposo de Débora era Lapidote. E talvez ele pudesse ter motivos para sentir inveja de Débora, para não ser compreensivo. No entanto, a palavra de Deus menciona, não se fala muito dele, mas menciona que nas entrelinhas que ele era compreensivo, que ele não tinha inveja, que ele não tinha medo daquilo que Débora fazia. Mas por quê? Justamente porque Débora, apesar de ser profissional, de trabalhar fora da sua casa, ela também
cuidava do lar, ela também cuidava dos filhos, ela também cuidava do seu esposo. Débora, ela sabia equilibrar as suas funções. Irmãs, como irmãs, como mulheres, vocês não devem descuidar das funções de esposa e de mãe. Elas são as primordiais. Vocês estão em todo o direito de realizar ou ter qualquer outra profissão, mas ser mãe, mas ser esposa é aquilo que vai te tornar mais honrada e mais respeitada na sua família e também na sociedade. Seja uma boa profissional, seja uma boa trabalhadora, seja esforçada no seu trabalho, valorize aquilo que você faz fora do seu lar, mas sobretudo, mãe e esposa e irmã, seja uma excelente esposa, seja uma excelente mãe, tendo respeito do seu esposo, tendo respeito dos seus filhos e também de outras pessoas. Que Deus possa te abençoar nesse dia e que realmente o exemplo de Débora possa também ser copiado por você, estimada irmã. É o meu desejo, hoje em Cristo Jesus. Amém.